Agora que a gente já criou todos os dados aqui, a gente precisa configurar o Kinect para a gente poder buscar os dados, criar dados, enfim, para a gente fazer tudo que a gente quiser dentro da base de dados. E é bem simples, na verdade. A única coisinha que você precisa saber aqui no Kinect, né, é que ele precisa desse arquivo de configuração. O módulo inteiro é uma função que recebe esse arquivo de configuração aqui, beleza? Aí, se você estivesse utilizando as variáveis de ambiente, seria um bom momento para você especificar em qual ambiente você está rodando isso aqui. Mas isso não é importante agora para a gente. A única coisa que você precisa entender é que em algum lugar eu preciso importar o Kinect e aí executar, que o módulo inteiro é uma função, executar o módulo passando isso aqui, esse arquivo de configuração, lá para dentro. Deixa eu te explicar isso aqui e mostrar isso aqui, como é que isso funciona. Vou criar uma pasta aqui, ó, chamada de Kinect, por exemplo. Pode ser o que você quiser, na verdade. E vou criar um arquivo chamado de database.js. A gente pode até, se a gente quiser, criar uma outra pastinha aqui dentro, ó, chamar de config e mover a database aqui para dentro, porque aí a gente cria outras pastas para, sei lá, insert, delete, alguma coisa assim. Beleza, criado isso aqui, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é pegar aquele arquivo de configuração, então o Kinect file, né? E aí ele está no seguinte local, ele está em .. aqui eu estou na config, .. e aí aqui a gente tem o Kinect file. Deixa eu só incluir isso aqui, é um corretor ortográfico aqui. Então só incluir aqui para a gente não ficar vendo esse errinho. Beleza, então esse é o arquivo de configuração. Se você quiser conferir, ele é aquele objeto lá, né? Kinect file, só para você entender. Ele é aquele arquivo lá com as configurações. Ele é um objeto, basicamente. Beleza? Agora, o que a gente precisa é const Kinect igual require Kinect. E estamos aqui com o Kinect. Se você quiser já fazer aqui, porque o módulo inteiro é uma função, você pode já passar aqui o arquivo de configuração, beleza? Você pode fazer isso, ou você pode também criar uma outra variável chamada, por exemplo, de db igual a Kinect, e aí passar o arquivo de configuração, como você preferir, beleza? Eu estou utilizando assim porque ele na própria documentação estava assim. Eles passam direto um objeto aqui dentro, lá na configuração. Então, vou utilizar assim. Só para a gente ver se está tudo funcionando, eu não vou deixar esse código aqui e a gente vai conversar mais sobre ele um pouquinho mais para frente. Só para a gente ver se está tudo funcionando, eu vou fazer o seguinte. Kinect, e aí aqui dentro eu vou passar uma tabela. E vai ser a tabela users. Isso aqui que eu estou fazendo já é basicamente select all from users, beleza? Você pode até inclusive especificar os campos aqui, mas aqui é select tudo, seleciona tudo from users. Então eu estou fazendo exatamente isso. Select all from users. Beleza? Sem order, sem nada. Então, para a gente testar isso aqui, o Kinect funciona da seguinte maneira. A consulta só vai ser executada quando você chamar o them nele aqui, beleza? Ou quando você fizer um await, porque o Kinect trabalha baseado em promises, beleza? Então, se eu executo esse código aqui, ele não faz absolutamente nada, mesmo eu tendo criado a consulta aqui no caso, beleza? A consulta só vai ser executada na base de dados quando você chamar o them ou quando você fizer um await aqui. Beleza? Então, para a gente executar essa consulta, a gente vai fazer um them. E aí a gente vai pegar os dados, vou chamar de data aqui no caso, e aí eu posso fazer o que eu quiser com esses dados aqui. Beleza? Então, nesse momento, aqui, quando eu chamo them, a consulta é executada e os dados são retornados para mim na resposta aqui dessa função de callback. Não executando, ó, a gente tem aqui os dados que a gente tem lá na tabela, ó, text row, e aí a gente tem aqui o ID do usuário, Luiz, que tem um last name que é nulo, tem um e-mail e tal. Eu criei um outro valor ali só para a gente ver, então a gente tem a Maria aqui também. Então a gente já tem os dados da tabela. Então isso aqui seria basicamente como se eu viesse aqui, ó. Deixa eu abrir um script aqui, que eu não estou com nenhum aberto. Seria basicamente se eu fizesse assim, ó, select all from users. E aí, executando, eu tenho esses resultados aqui. Só que aqui ele veio no formato de uma planilha, no caso, né? Aqui
no nosso código ele vai vir objetos. Mas é exatamente a mesma coisa, beleza? Como eu te expliquei, a gente vai falar sobre isso em cada uma das aulas. Aqui eu só estou testando se a conexão está perfeita, porque agora, por exemplo, se eu tivesse algum arquivo, eu vou criar um arquivo aqui de uma pasta aqui chamada de test connection. Se eu quisesse testar isso aqui, eu poderia vir aqui agora. Eu não estou exportando ele aqui, aí é importante a gente fazer isso. Ó. Aqui eu preciso dar um module.exports no meu. Pode ser nessa variável aqui direta de configuração do Kinect, porque aí a gente já importa ele assim. Então aqui no nosso test connection, eu vou criar só um index.js const Kinect igual require e aí barra o nosso config barra database, beleza? E aí aqui eu posso fazer exatamente a mesma coisa, né? O Kinect, eu passo a tabela, .them, data, console.log, data. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e vou te passar aqui agora. Não se assusta com ele ficar prendendo a conexão aqui, tá? O Kinect prende a conexão porque ele deixa um pool de conexão aberto aqui pra gente. Então, por exemplo, você vai observar aqui agora, ó, que ele não para de executar, ele vai ficar sempre aqui pensando, entendeu? Então, se você quiser executar a conexão e fechar a conexão completamente, você pode fazer o seguinte, ó. Você tem o catch também, caso ocorra algum erro. Eu não vou fazer nada com esse erro, é só para você ver que aqui eu teria também um catch. Deixa eu colocar aqui só para a gente entender isso aqui. Vou colocar esse aqui e vou colocar um finally aqui, beleza? Porque no finally eu posso finalizar a minha conexão assim que ele terminar de fazer o que ele está fazendo. Então aqui eu posso falar kinect.destroy. E isso aqui vai destruir a conexão. Ele vai executar, vai te entregar o valor com o que você fizer aqui no them. E no finalmente aqui ele vai no finally, ele vai fazer um destroy the connection e desconectar da base de dados. Beleza? Então não se assuste, eu te falei só para você não se assustar se ele ficar agarrado aqui na conexão. Isso acontece mesmo, tá? Então só comentar para você ver mais uma vez que ele fica aqui parado, ó. E às vezes você tenta executar novamente, ó. Ele não executa, ele vai ficar parado ali, beleza? Só para você entender disso. Como eu já te falei umas 2 ou 3 vezes, eu não vou deixar isso aqui. Era só um teste. Aliás, eu posso deixar isso aqui, porque esse aqui é o nosso test connection. Mas depois eu vou apagar isso aqui e a gente vai criar as pastas mais organizadas aqui. Então eu te vejo na próxima aula.